Graça e paz, igreja, boa tarde. Está muito alto? Vamos lá. Vamos só cantar um refrão desse último louvor para a gente entrar num clima mais espiritual, mais aprofundar cada vez mais ainda esse momento de comunhão. Vamos lá, irmãos, vocês se levantam, por favor. Chega a dar uma revigorada, né, irmãos? Grupo de louvor, muito obrigado. Essa conexão foi até anterior mesmo, né? A mesma cor, a camisa. Até os louvores também são bem parecidos com o que vai ser pregado hoje. Em nome do Senhor. Obrigado, louvor. Boa tarde, igreja, mais uma vez. Graça e paz. Meu nome é Renan de Jose. Não sei se minha esposa está por aí, deve estar cuidando da ninhada, né? Uma galerinha. E hoje eu vim falar um pouco sobre um tema que é de suma importância, que inclusive a gente vê também no Rema, né? Por isso que eu trouxe aqui até o livro aqui do Rema. E me pediram também para indicar algum livro que seria como base também para essa ministração. E eu usei uma parte também desse livro aqui, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. É importante, sabe? É um manual interessante. É uma linguagem que às vezes você vai demorar um pouco. Eu demorei pra caramba, modéstia para terminar o livro. Mas não perca de ler, não. Vale a pena, pode salvar muitas coisas e ser vacina para a sua vida. Amém?
Então vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre o que é que a gente está vivendo nesses últimos dias, sabe? Essa palavra que tem cada vez mais se cumprindo de acordo com Apocalipse, esses momentos de guerra, de tensão, essas coisas absurdas que a gente tem visto, tanto no mundo como aqui na própria cidade mesmo, aqui em Araripina. Coisas que normalmente a gente não via, situações ruins, notícias tristes, sabe? Mas, na verdade, isso aí já estava tudo previsto na palavra. É o fim dos tempos, irmãos, sabe? E existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual. E, na verdade, esse mundo espiritual é real. Mas como é que é real se as pessoas do mundo não veem? Por isso, porque elas são pessoas do mundo. Elas não têm o conhecimento da palavra revelada. Elas não têm o Espírito Santo dentro de si, né? Então, como é que essas pessoas podem conhecer o mundo espiritual se não tem o entendimento espiritual? Amém? E Deus é um Deus de bondade, de sabedoria, de santidade. Ele não quer coisas ruins que ocorram. Ele não faz acontecer coisas ruins. Mas, na verdade, como eu tinha falado, existe essa guerra no mundo espiritual, e esse mundo aqui, onde nós estamos inseridos, ele é governado pelo maligno. Então, a gente tem que se proteger, a gente tem que ter uma barreira, na verdade. A gente tem que saber ter armas e com que armas lutar contra essa guerra. Amém? E aí, por isso que o tema da ministração que pediram para mim nomear, escolher algum tema, na verdade, denominar o tema que eu ia falar hoje, o que eu pude mais se aproximar com o que seria o caráter de Deus. Amém? A minha esposa reclama um pouquinho porque eu bebo muita água. Eu digo, porque eu sinto muita sede. Vamos lá. E aí, como conhecer a Deus? Como é que a gente vai conhecer ao Senhor? Já que Deus é espiritual, e só através das coisas espirituais, só através do mundo espiritual, do conhecimento espiritual, é que a gente pode conhecer a Ele. Deus é um ser espiritual. Só através de o espírito, a mente humana e alguns na verdade, dons não, os 5 sentidos, algum desses sentidos, é que a gente pode ter uma parcela de conhecimento do que Deus é, só uma pequena parcela, mas Ele é um ser em espírito, então a gente só consegue conhecer Ele através dos dons espirituais, de meios espirituais. E aí vamos lá, começar a passear pela Bíblia agora, amém? Vamos lá em 1 Coríntios 2, 10. Eu vou correr um pouquinho que eu tenho muita coisa para falar aí. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nada mais importante do que a gente ter o conhecimento espiritual, a profundeza espiritual, para ter o conhecimento de Deus. Só assim a gente vai conhecer como é Ele, como é o caráter dEle, quais são os atributos dEle e suas características. Amém? Eu lembro que a gente viajou há pouco tempo com nossos filhos, e aí Davi, principalmente, ele gosta muito de pescar, peixe e tal. E a gente foi lá no Pesque Pague, e estava lá eu e ele pescando, né? Jogou a iscazinha e tal. E a gente viu que se jogar a isca no rasinho, vai vir peixe pequeno. Mas se eu jogar a isca mais fundo, vai vir peixe grande. Então vamos se aprofundar para a gente ter um conhecimento maior do Espírito. Amém? Sabe? Foi o que eu senti muito quando eu me aprofundei no estudo para ministrar. A gente sente, na verdade, e é palpável mesmo esse mundo espiritual. Você sente quando você se aprofunda, você sente aquela coisa, vamos dizer assim, física mesmo. Você sente fisicamente o mundo espiritual. Então eu chamo a ti para conhecer mais um pouco sobre o caráter de Deus nessa tarde. Amém?
E aí, somente quem é regenerado pelo Espírito Santo, através de um novo nascimento, é que consegue conhecer, ter acesso a essas coisas espirituais. Ora, mas como assim? Como é que uma pessoa já nasceu, né, já é grande, adulto, e vai ter um novo nascimento? Ora, ele pode nascer de novo através do Espírito Santo, ou então pelas águas. Aí só assim ele vai ter o Espírito Santo dentro de si e vai começar a ter discernimento sobre as coisas espirituais. Amém? Então vamos lá passear em João 3. Jesus respondeu. Deixa eu passar o contexto que fica melhor. Esse contexto passou com Jesus e Nicodemos, que ele era um fariseu, né, dos judeus, e ele era um governante daquela região. E Nicodemos foi conversar com Jesus, tirar algumas dúvidas com ele. Aí Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então essa palavra aqui corrobora que não há outra saída, caso você queira conhecer e ter contato com o Espírito Santo de Deus, a não ser através do novo nascimento. Não tem. É um caminho que só pode dar para aquilo ali. Se você quiser seguir outro caminho, né, você vai dar errado. Então só tem essa via. Se quiser ter discernimento do Espírito, só tem essa via, não tem outra. E aí, qual a importância de conhecer a Deus? Por quê? Por que tem que conhecer a Deus? Porque, na verdade, Deus, ele sempre teve a vontade de ser conhecido. Ele sempre quis se revelar ao homem. Então, de diversas maneiras, de diversos momentos da história humana, lá, até a partir do Antigo Testamento, Deus ele tentou se revelar. Ele se revelou aos homens, né? A gente vê lá em Noé, onde ele se revelou a Noé, ele explicou como seria a salvação que tinha que dar, né? A Moisés também, como também falou como seria, eles sairiam do cativeiro lá do Egito, e assim vai, dentre outros. Então, na verdade, o propósito do Senhor, ele nunca foi omitir sua presença, seu caráter e seu poder, pois ele não tem prazer em ser visto como um mistério, mas em se fazer conhecer. Ele sempre quis se revelar, se apresentar a todos. Ele sempre esteve disponível. Agora, as pessoas que não estavam disponíveis para ele. E aí por isso que, em determinados momentos, no Antigo Testamento, é que ele se revelava só a algumas pessoas. Tanto é que a palavra ela nos ensina a conhecê-lo. Sabe, a gente lendo a palavra, a gente vê que a palavra, ela estimula você a conhecer cada vez mais. Cada vez mais que você lê a palavra, você sente que alguma coisa mudou, alguma coisa está diferente. Eu, por exemplo, mesmo, eu gosto muito de ler Provérbios. E toda vez que eu leio, termina o livro, aí eu vou ler de novo. Sempre tem alguma coisinha, alguma interpretação que eu consigo ver diferente. Sempre alguma coisa se revela diferente. E assim ocorre com todos nós. Amém? Então, é assim que Deus quer. Por quê? Porque o conhecimento ele também liberta. Como diz lá em João 8:32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Uai, mas o que é que isso tem a ver? Ora, quando a gente conhece a palavra, a gente sabe que para ter contato com o Senhor, a gente não precisa
Hoje, na nova aliança, não precisa ter o sacrifício do carneiro, todas aquelas coisas, né? O altar também, nada disso. Na verdade, é o que? É você orar, se prostrar diante do Senhor e falar com Ele. Pedir perdão dos seus pecados, se arrepender. Claro, antes você já tem que ter aceitado a palavra, né? O Senhor como seu legítimo Salvador. Mas isso tudo você vê na palavra. A partir do momento que você tem conhecimento da palavra, você sabe como ter acesso ao Senhor. Amém? Vamos dizer assim, trazendo para o jurídico, é mais ou menos como se fosse, quando você vai dar entrada numa ação, você sabe para qual juiz você vai dar entrada numa ação. Da mesma forma, é a gente quando tem conhecimento da palavra. Quando a gente tem conhecimento do Senhor, a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe quem é o nosso pai. E qual é o pai que não vai querer dar a mão para o filho quando você pede ajuda? Amém? Sim, o exemplo. E um exemplo aqui que eu peguei foi que um pessoal antigo fala, mas como é que eu sou um pobre coitado, comedor de feijão, como é que Deus vai me responder? Ora, comedor de feijão. Basta falar com o pai. Ele é seu pai. Fale com ele, ore, peça discernimento, peça ajuda. Ele vai lhe responder. Como todo pai vai responder ao filho. Mas até hoje eu escuto esse brocadinho do comedor de feijão. E aí, como conhecer o caráter de Deus? Sabe? Através da sua palavra, pois ela expressa o que Ele é e a vontade que Ele tem para nós. É como a gente vê lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação da justiça. Então olha para teu irmão aí do lado e fala, para ensino, para repreensão, para correção e educação na justiça. Amém? Então a palavra, ela vai ensinar tudo, ela vai suprir totalmente suas necessidades. Tanto com repreensão, com ensino, com justiça, com casamento, educação de filhos. Ela supre totalmente. Mas como? Porque é uma palavra viva. Ela lhe revela, ela vai revelar você, dentro de você. Por isso que às vezes você sente quando você passa uma vida inteira lendo uma passagem, e aí vem um pregador aqui, e ele interpreta essa passagem de outra forma e você diz, misericórdia, onde foi que esse cabo viu isso? A palavra é viva. Amém? Então, ela vai se revelar, ela vai se desbruçar, é como se ela se mexesse lá dentro de você e explicasse cada vez mais e formasse outras coisas que lhe interpretasse. Ela vai suprir suas necessidades. Amém? Aleluia. E aí outra forma também de conhecer o caráter de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nada mais foi do que a repetição do que Deus é. O Filho nada fez mais do que o Pai faz. Tudo que Jesus fazia, o Pai já fez. Foi totalmente inspiração de Deus. Como a gente vê lá em João 5,19. Então, Deus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o que o Pai fazer, vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Isso aqui até
foi um ensinamento para mim como pai. Porque os nossos filhos só vão fazer aquilo que a gente faz. Tudo que a gente fala, como a gente fala. Então é até um ensinamento para a paternidade, isso aqui. Me ajudou bastante. E aí através também do Espírito Santo. Então, você tem um Espírito Santo dentro de si, através dele, você vai conhecer o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, ele se revela como um Espírito. É uma presença espiritual. Então, você com o Espírito Santo, você conversando com ele, perguntando, tendo entendimento com ele, ele vai lhe mostrar, lhe demonstrar e dizer como é o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? Como é a sua glória? Amém? Já que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então, a gente precisa estar em comunhão com Deus para conhecer Ele. Né? E o que é comunhão? É só vir com o dia de domingo? Não. É ter esse contato com a palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra, sabe? E nada mais importante para aprofundar isso do que fazer o rema. Ajuda muito, né? Eu uso assim uma palavra simplória para explicar o rema, como se fosse uma faculdade para conhecer a Bíblia. Só que é muito mais do que uma faculdade. Deixa eu correr aqui que o tempo urge. E aí eu queria especificar um pouco mais sobre os atributos morais de Deus. Tem vários, né? Como a justiça, a bondade, o amor. Mas eu queria especificamente falar sobre a santidade, que é um dos principais atributos de Deus, sabe? Porque Deus, ele é puro, ele é santo. E aí, pesquisando no dicionário, santo significa separado. Então, diz que é santo tudo aquilo que é separado para o serviço de Deus, de pessoas e de coisas. Amém? E aí, ele é tão santo, tão santo, tão santo, que ele não se contamina pelo mal. Ele não se contamina pelo pecado. E aí, assistindo uma pregação de pastor apóstolo, na verdade, Sérgio Pessoa, ele disse certa vez que lá no local do trono do Senhor nos céus, existe ao seu redor 24 anciãos com coroas de ouro ao seu redor, o louvando, honrando a ele, 24 horas por dia, a todo tempo. E por trás também do trono existe como se fosse um invólucro de vidro, também com milhões e milhões de seres angelicais também louvando a ele. E na frente dele existe 4 seres angelicais, com feições entre humanas e animais também, com 6 asas. Não, 6 asas, exatamente. E tem muitos olhos. Só que essas asas têm que tampar os olhos, porque a glória do Senhor, a santidade do Senhor é tanta que eles não conseguem ver o Senhor. A glória é tanta, tamanha, que ele não consegue ver. E a todo tempo, esses seres dizem, santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. A todo tempo, todo tempo, todo tempo. Imagina a glória que deve ser isso. A todo tempo, santo, 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 santo. Tu és o Senhor poderoso. Senhor, Senhor, amém, amém, a todo tempo. E aí, como é que pode seres que não são filhos dele, de fato, tem essa honra com ele, e a gente não tem essa honra? E nós somos filhos diretamente dele. Somos sua imagem e semelhança. Amém? Mas assim, eu estou vendo feições meio fechadas, mas na verdade é para a gente ficar alegre. Porque na verdade, isso é a revelação que a gente é filho do Senhor. Amém? Aê! A gente é filho do Senhor.
tem toda essa glória, essa deslumbrante luzes cada vez mais fortes, fortes e fortes, a todo tempo a glória do Senhor. Então, a gente tem que ser confiante, a gente tem que crer no Senhor, que Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele pode tudo. Então, como eu já falei aqui antes, o que é que um filho que não pede ao pai, o pai não vai lhe dar? Amém? Basta o quê? Ter a comunhão com o Senhor, a ligação com o Senhor. Amém? E aí, aprofundando mais um pouco, a sua santidade é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não consegue ver o pecado. Ele não consegue. Tanto que eu costumo fazer um comparativo, que é como se fosse trazendo de novo para o juridiquês. Num julgamento, quando está lá um juiz, vai proferir uma sentença contra o bandido, na verdade, a sentença não foi determinada pelo juiz. Foi o bandido que escolheu. Foi o que ele fez. Se ele roubou, matou, ou fez outra coisa errada, na verdade, a penalização foi ele que escolheu. Não foi o juiz. Da mesma forma é com Deus também. Deus é puro, Deus é santo. Ele é santo, Ele é puro. Ele não tem contato com o pecado. Tanto é que no momento de Cristo, estava lá crucificando, quando ele foi crucificado, teve um momento que ele disse: Pai, Senhor, livra esse cálice de mim. Foi um momento que, por que fez isso, Senhor? Foi um momento que Deus, Ele não queria ver o pecado, ele se virou, porque Ele não queria ver, porque Jesus se fez pecado naquele momento. Ele absorveu todo o pecado da humanidade, para se fazer pecado e salvar todos nós. Amém? E aí, falando mais um pouco sobre ele, ele é fiel, mesmo fiel, e é tão fiel, que tudo que ele promete, mesmo que a outra pessoa que recebeu o dom dele não tenha quebrado o pacto com ele, não ter sido fiel com ele, ele mesmo assim vai deixar o dom com aquela pessoa. Feito por exemplo, quando a gente vê muito com esses cantores que na infância foi gospel, né? A gente vê muito nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil não tem não, amém? Cantores nos Estados Unidos, onde a infância, ele é gospel, né? Começa como cantor de igreja e tal, e aí o mundo vê aquele prodígio, aquele dom imenso que Deus deu, e o mundo agarra. Feito o que aconteceu, por exemplo, com a cantora Katy Perry, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas ela era evangélica. Ela nasceu e cresceu no mundo evangélico. Ela tinha um dom da voz, da canção, da musicalidade. E mesmo assim, ela indo para o mundo, Deus manteve, na verdade, o dom com ela. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é puro. Vou correr aqui. E aí, sobre o caráter de Deus, ele é como se fosse um princípio para nós, sabe? Uma fonte de sabedoria, onde a gente pode agarrar isso aí e seguir ela como se fosse um caminho, uma filosofia de vida, um princípio de vida, sabe? Não é uma regra específica, mas é um princípio, onde em algumas situações você pode interpretar de acordo com os seus princípios cristãos, sabe? Ele é inesgotável, ele não acaba. Então, que eu anotei aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável de sabedoria e até mesmo de vida para nós, pois é uma palavra viva, ela é salvação para nós. Aí vocês me perguntam, mas por que está falando tanto de caráter de Deus, de sabedoria, de santidade? Ora, porque na verdade, a gente tem que ter esse discernimento de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, a gente toma certas decisões
que precisam de sabedoria. Amém? Eu sei que não é um assunto que é tão falado em igreja, mas é importante, sabe? A gente precisa muito ter esse discernimento. Ora, mas como é que a gente vai saber qual o melhor caminho a seguir? Ora, escuta o caráter de Deus. Ora, analisa aquela, vamos dizer, aquela opção à luz do perfil de Deus. Compara. A gente não compara carro quando vai comprar, não compara roupa quando vai comprar, sapato, porque não pode comparar essas escolhas também. Sabe? Afinal, a gente vive numa democracia, mas não é uma democracia diretamente, é uma democracia representativa. A gente escolhe quem vai nos representar. No caso aqui em Araripina, para a Câmara de Vereadores, o Recife para deputado estadual, ou então Brasília para deputado federal ou senador. Então a gente não vive uma democracia direta, onde a gente, na verdade, é quem toma as nossas decisões. Sabe? Sei que é um assunto um pouco mais... Mas é importante ser discernido, sabe? Eu sou inserido num contexto onde a palavra fez assim comigo. Resgata e protege assim. Protege mesmo. Protege. Quem tem conhecimento de onde eu trabalho, sabe que realmente protege. E é o que eu quero para todos vocês. Que todos vocês vivam isso. Que todos vocês tenham essa proteção do Pai. Tenham o discernimento também de escolha, Senhor. Porque é a vida da gente. Todos nós. O que a gente vive, ou o que nossos filhos vão viver, ou os filhos dos filhos vão viver, é escolha. É como o pastor Edilson de Lira fez. A nossa maior poder de decisão é simples. É só apertar um botão. Se você vai aceitar ou não aquela conduta, é só um botão que escolhe. Igual de ligar e desligar a luz. Só isso. Então, qual é a dificuldade? E aí, eu não queria muito falar de juridiquês, mas vamos lá um pouquinho, né? Pesquisando um pouco sobre um tema, um estudioso chamado Donald R. Cressey, ele teorizou um modelo que chama triângulo de fraude. E o que é isso? Ele diz que é um modelo, que ele diz que esse modelo, ele especifica como é que ocorre a corrupção. Em que situações ocorre a corrupção? Aí ele classificou como a ocorrência de 3 fatores, na verdade. Onde uma pressão, uma oportunidade e a racionalização. A pressão, por quê? Porque você é um incentivo, a motivação que leva a um ato de corrupção, que é você estar passando por uma necessidade, tem algum parente doente e você precisa de um poder financeiro maior e não tem condições. E aí acaba que você a pessoa se deixa levar pelo ato de corrupção, de acordo com esse estudo aqui, né? É o que chama pressão. E oportunidade é aquela situação onde se assemelha, onde você vê, mas ninguém não está vendo aquilo ali, ninguém não está vendo que eu estou tendo acesso àquilo ali, então eu vou usufruir. Mesmo que não seja meu, mesmo que seja público, mas eu usufruir. Eu estou tendo acesso, estou tendo contato, então ninguém não está vendo mesmo. Está aí, vai passar o fim de semana parado, aquele computador ali vai ficar parado o fim de semana, então eu vou pegar, eu vou usar o fim de semana aqui, eu preciso aqui para fazer algum trabalho de casa, ninguém vai ver, então pronto, é a oportunidade. Mas onde eu queria chegar especificamente, o terceiro item é a racionalização, onde ele fala que significa que o indivíduo, ele formula algum tipo de racionalização moral aceitável antes de transgredir e se envolver em comportamentos antiéticos. Essa racionalização é o seu mental trabalhando.
é o conceito de ética que você tem, de acordo com o Espírito, que você vai ser. Está mais espiritual. O almático é onde vai levar. Então, por isso a necessidade da gente ter o discernimento do caráter de Deus. Se a gente tiver o discernimento correto do caráter de Deus, mesmo que ocorra a oportunidade, mesmo que ocorra aquele aperreio, o sangue dando na canela, conta atrasada, salário atrasado, e você não tem condições de suprir aquela demanda, mas você vai entender que, não, eu sou um espírito recriado. Eu sou um filho do Senhor recriado. Eu não posso ter contato com isso. Eu não posso fazer isso. E aí é onde entra o conhecimento da palavra, especificamente. Sabe? Então eu vou correr aqui. E aí, pesquisando mais um pouco, calma, vocês ainda vão me amar ainda, viu? Calma. Vai aprofundar só mais um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Pesquisando um pouco, existem 10 principais atos de corrupção, o que as autoridades judiciárias, eles falam, mas eu escolhi só 3, coisa que a gente não faz aqui, sabe? Mas que é importante a gente ter conhecimento e saber discernir. Não dá nota fiscal. Se a gente reclama tanto que o político, nosso representante lá em cima, vamos dizer assim, faz desvios de valores, não paga o imposto corretamente. Mas e você aqui embaixo, num contexto menor, quando precisa emitir nota fiscal, você não dá? Você faz elisão fiscal? Você não dá a César o que é de César? Não deixe de me amar, pelo amor de Deus. E aí, deixa eu pular aqui, tá? O tempinho já está. E outra situação também, que é um item de corrupção muito abrangente, que acontece muito, é tentar subornar policiais ao parar numa blitz. Como é que pode um crente ainda tentar fazer isso? Claro que não fazem isso, e principalmente todos que fazem o rema, não fazem isso. De maneira nenhuma. Não fazem. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor para amenizar o clima aqui. Mas tem uma boa notícia, né? A misericórdia do Senhor. Deus se compadece do homem. Mesmo o homem vindo do jeito que vier, todo quebrado, mal amanhado, todo coisado, o Senhor tem misericórdia dele. Sabe? E o Novo Dicionário da Bíblia, ele define misericórdia como compaixão para com alguém que sofre necessidades ou está em angústia desesperada ou em dívida. Então, a todo momento, Deus tem misericórdia de você. Basta você procurar Ele, pedir ajuda a Ele, sabe? Ele vai te suprir, Ele vai te indicar o caminho certo. Amém? Aí vamos lá em Salmo, tá? No finzinho já. Salmo 107, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou entre terras do Oriente e do Ocidente, do Norte ao Sul. Então Ele vai salvar todos, todos que queiram ir até Ele, todos que queiram pedir a sua ajuda a Ele, sabe? Ele vai querer sempre salvar. Amém?
Mas sabe por que eles querem salvar? Ele quer salvar tanto vocês? Sabe por que ele sempre dá uma chance, ele quer sempre suprir suas necessidades, ele quer sempre salvar vocês? Vamos lá, vai dar certo. Vai? Pode ir. Amém, vai lá. Tem um louvor que explica bem o porquê de Deus querer tanto salvar seus irmãos, querer tanto preparar, querer tanto ajudar, sabe? Querer tanto cuidar, proteger, ensinar, repreender, que Ele é Pai. Ele não é filho, Ele não é seu amigo. Claro, amigo é bom, né? Mas você entende o que eu quero dizer. Mas Ele não é aquele seu chapa, Ele é seu Pai. Ele quer lhe suprir, Ele quer lhe salvar. Por isso que na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, declare. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. nesse momento tem alguém que queira conhecer mais o Senhor, tem alguém que queira se aprofundar mais no conhecimento do Senhor, aceitar a palavra do Senhor, ter Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém. Amém. Uhul. Mais alguém? Sabe, é uma decisão importante para a sua vida. Pode ser um divisor de águas para a sua vida. Não perde essa oportunidade não, irmão. Não perde não, vem. Tá com vergonha, fecha o olho e vem, irmão. Sabe, pode salvar, lhe protege a vida, sabe? Vai lhe tirar de onde está ruim. Ou então, caso você queira se reconciliar, você está afastado e quer vir voltar aos caminhos do Senhor, vem-te embora, irmão. Mais ninguém? Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Giordani, pode fazer as honras, por gentileza? Orar. Ele, irmã. Aleluia, Ana Lícia está se reconciliando com o Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Você pode estender as suas mãos para cá, por favor. Pai, nós te agradecemos, porque a tua filha volta à comunhão contigo. Nós sabemos, Pai, que você é a fonte de toda felicidade e pode conduzi-la em tempos diferentes de todos aqueles outros que ela já viveu antigamente. Um tempo melhor, mais leve, veloz. Um tempo de extrema saúde, de paz, de coisas maravilhosas reveladas no coração dela. Nós declaramos que ela não se desviará mais, mas ela seguirá forte, saudável espiritualmente. Vai trilhar o seu propósito, cumprir o plano que você fez para a vida dela. E nós sabemos, Pai, que você tem o melhor para ela. Espírito Santo, sabemos que ela pode contar com você, com a sua unção, e assim será um futuro promissor, um futuro maravilhoso, cheio de segurança, preservação, liberdade e crescimento na fé, em nome de Jesus. Amém. Algumas meninas, venham aqui dar um abraço de boas-vindas, de retorno para a nossa nova irmã. Deus é bom, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu queria agradecer, sabe, esse momento, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da palavra do Senhor, que eu digo a vocês, eu aprendi muito mais do que com certeza eu falei aqui para vocês, sabe, foi muito importante para mim. E eu só tenho a agradecer a Pastor Galeno pela confiança, Jeane, né? E tantos outros irmãos que me deram apoio, pastor Jorge Leal, que me ajudou, né? Conselhos, Ana Karina também, queria agradecer a ela também, me ajudou muito, deu uma palavra que, ô fortaleza, e minha querida esposa também, né? Me admoestando, me ajuda demais, sabe? Só tenho a agradecer, e o amor e o cuidado, que desde que a gente entra aqui, abre essa porta, né, o diaconato, o gestão de culto, só tenho a agradecer essa excelência, esse amor, sabe? E tem uma prata dessa palavra, irmãos. Obrigado.